Vamos tentar não errar na segunda. Na terceira a gente acerta de primeira, tá bom? Boa. Chega mais e vem comigo que tá na hora de falar sobre tudo. Começando agora o @Revoadas. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, player favorito. Segue a gente também, Spotify, Deezer, qualquer um deles a gente tá lá. Eu sou o @Thierry Amaral Oficial. Eu sou o Robeu Júnior Gama e bora lá compartilhar conhecimento? Bora lá. Que agora a gente tem até roteiro, né? Mas é louco. Deus livre, papai. Revoada de hoje é chique, meu bem. Aliás, não sei porque é a gente que tá aqui, não é uma inteligência artificial. Mas ia ser mais bonito. Pô, ia ser bem mais legal. Tecnologia da comunicação e negócios digitais, é responsável por responder para toda a família. O que é isso que tá aparecendo na tela do meu celular que eu não sei o que é? Posso clicar nesse joguinho? Roberta Reicher, seja muito bem-vinda. Mulher, para um pouco de trabalhar, mulher. Não tem como. Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Começamos com o Romeu aqui na frente, agora contigo, dando seguimento. Um prazer. Fica tranquila, a gente não vai morder, não vai fazer nada de errado, vai estar tudo sob controle. A gente espera que esteja sob controle, até porque eu quero preservar também meu emprego. É verdade. É justo, né? Roberta, vamos começar aqui não Roberta, tá ligado? Já vou avisar, é Beta. Eu não vou conseguir falar Roberta. Ainda... Cara, eu vou ter que fazer piada, ainda não saiu da fase de teste. Né? Sempre fazem. Pra falar Roberta eu agora... mesmo faço. Boa. Pra falar Roberta agora foi difícil de falar, quase que saiu. Beta. Beta, isso aí. Perguntinha básica assim. Como era quando tu começou na publicidade? Não vale falar que era tudo mato. Aquela coisa assim, era tudo mato quando eu cheguei. Como é que era quando tu começou? Então, eu comecei tem por volta de... Eu tava até fazendo as contas ontem, vou fazer 15 anos de Free já. Então, 15 anos atrás, eu passei por muitas experiências dentro da Free, né, como profissional. Então, a minha experiência e como era... É bem diferente do que é hoje, a realidade, o dia a dia, né? Como a gente transfere toda a informação que a gente tem, como a gente aborda com um cliente, tá muito diferente, assim, a evolução, a rapidez. Eu sempre tento olhar e fazer algumas analogias para a gente entender um pouquinho de como é que era, né? E esse dia a dia do cliente é igual, às vezes, o professor, ele antes tinha todo o conhecimento, chegava na escola, passava, todo mundo confiava. Hoje, a gente, quando vai chegar e abordar com um cliente, ele também já tem essa informação. Então, a gente tem um desafio sempre maior de estar um passo à frente, além do cliente, né? E de com quem a gente está trabalhando. Então, e até o cliente do teu cliente também tem muito mais informação também, né? Exatamente. Então, esse é o desafio de você estar sempre um passo à frente. Que antes a gente utilizava de recursos que só os publicitários e marqueteiros tinham, né? Hoje, a internet, tu consegue, em um clique, você consegue ter acesso a muita informação. Claro que precisa de filtros, você precisa... a tua experiência, né, e o teu conhecimento vão te dizer se aquilo ali faz sentido ou não, porque com a internet também a explosão de conteúdo, de informação, tem de tudo, né? Então... Porque é dado, né? E eu acho que o grande segredo do sucesso é como a gente consegue trabalhar com os dados. Porque se for olhar dados, as informações tem de monte em todo lugar. Agora, ter esse discernimento que é o complexo, né? Exatamente. Como você fazer as perguntas certas para o teu negócio, saber o que você quer responder, porque os dados vão te responder quando você captura ele, extrai ele de forma correta e como você vai usar deles para responder as perguntas do teu negócio. Se você tem um problema, os dados podem trazer essa resposta, né? Então, toda essa captura, né? Você minerar essas informações e como você vai passar adiante isso, estudar, analisar e tomar decisões,
Isso é um desafio bem grande, né, de fazer acontecer. E a publicidade, a comunicação, o marketing digital está proporcionando isso, essa evolução para a gente ter essas informações que com o marketing convencional, com a publicidade convencional, a gente não tinha, né? Essa possibilidade, né? Quebra-cabeça bem grande de desmontar. Bem grande, E como é que tu foi parar nessa área do digital? A minha história com a publicidade em si é desde berço, né? Eu nasci dentro de uma... Né? Eu respirei, eu já estava... Como é que era aquele equipamento que tu estava falando ali antes? Das chapas. Sim, agora tu falou... Fugiu o nome. Exatamente. Daqui a pouco vem, Fotolito? Fotolito, isso Nasceu aí. o teu berço, era um fotolito. Exatamente. É que o meu pai trabalhava com agência, então desde pequenininha respirei. Só explica quem é o teu pai. Meu pai é o Roberto Reichert, sócio do Romeu Reichert aqui na Free. Então eles têm aí 35 anos a sociedade, a parceria. Que aí eu entrei depois de um certo tempo. Né? Eu tentei desviar. Mas não eu não sou formada em publicidade, eu sou formada em turismo. Turismo e lazer, inclusive, né? Deu um crepe agora na né? Deu um crepe agora. Mas, como eu falei, como eu nasci, tentei fugir disso, não consegui. O bichinho da publicidade me pegou desde pequenininha e gosto muito do que eu faço e não é um clichê falar do que eu gosto, realmente eu curto muito, gosto de estar aqui, de compartilhar ideia com as pessoas, então... E eu vim parar, só voltando aí pra gente não desviar. Não parar lá no turismo. Exatamente, vamos dar uma viajada, né? Eu comecei no digital depois de algumas indas e vindas na Free, né? Pela terceira vez que eu voltei para a agência, eu fui convidada a fazer conteúdos para um blog de um cliente que a gente estava prospectando. E eu tinha um pouquinho antes de voltar para a Free, eu já estava começando a estudar sobre o marketing digital, a me envolver com isso. E aí eu comecei naquele momento ali que eu voltei para a Free, eu estava na recepção da Free, que eu tive que apagar um incêndio naquele momento ali, aí eu vim ajudá-los. E aí eu comecei então a criar esses conteúdos para o blog. A parte da escrita é algo que eu gosto muito de fazer, sempre gostei muito. E a gente desenvolveu aí um trabalho bem legal com o blog, depois a gente foi para outros clientes e foi crescendo junto com uma colega de trabalho que trabalhava aqui na Free. Ela era produtora gráfica e a gente viu potencial porque ela estava fazendo especialização em marketing digital. E a gente chamou ela, vamos nós duas aí. Tinha o Rogério também na época que ajudou a potencializar dentro da agência. Então, o meu começo, ele foi só um tiquinho antes da Free, mas aonde realmente eu me dediquei, eu fui atrás, estudei e estudo constantemente, eu não consigo parar. Estamos vendo. Estamos vendo. Não consigo, parar, gente. Mas assim, quem está muito tempo no marketing digital, quem está muito tempo mesmo, acho que a porta de entrada eram os blogs para coisas mais pesadas, né? Sim. O início da porcaria toda. Podemos dizer que, tipo, uma grande escola para muita gente, assim, que hoje é profissional e começou com isso, né? Da área digital, jornalismo também. Tinha muito. E diz uma coisa, tu acha que a parte digital de uma campanha vai chegar um momento que ela vai ser o carro-chefe, vai ser a principal parte de uma campanha? Porque assim, às vezes ela faz parte, ela está integrada, mas muitas vezes não é, sei lá, como é que eu posso dizer, tem outras partes que são mais importantes, são mais relevantes e talvez até mais caras. Sim. O marketing digital vai chegar a ser o mais caro, mais buscado em algum momento? Já acontece em alguns momentos, muito depende da estratégia e do planejamento de cada cliente, né? De cada empresa. Há clientes ainda que, pela fase ainda que eles estão do nível de maturidade digital,
ainda o marketing digital não é o total ou uma parcela maior, né? Ele ainda fica, às vezes, em segundo momento, assim, ou ele tá ali porque alguns clientes ainda enxergam porque ele precisa estar, mas não porque ele vê ele como o principal. Então, mas eu acredito que ele pode ser sim, mas eu não descarto, como eu falei, né? Eu sou publicitária da geração ainda anterior. Eu acredito muito ainda nos formatos convencionais, eu acredito muito ainda na mídia convencional, ela tem um potencial ainda muito forte. Eu acredito que uma não anula a outra, eu acredito muito que uma é complemento da outra em muitas situações. Não vejo que totalmente ainda o digital possa entregar o que uns formatos de mídia entregam totalmente, que eles conseguem, o potencial que eles têm. Eu vejo mais sempre um conjunto, um ajudando o outro, um complementando o outro, eu acho que não isoladamente. Assim como hoje também eu vou dizer e vou defender, né, ao meu lado, hoje só fazer o convencional também não é mais o caminho. Para mim é os dois trabalhando sempre. A gente, na conversa com o Romeu, ele estava falando antes sobre a questão da gente mirar. Hoje não tem mais como mirar num público. Eu vou mirar no público A e todos agem desta forma. Enfim, as pessoas têm comportamentos diferentes. E eu vejo que a diferença do digital para o convencional, que nem tu falou, é complementar. Porque tem que mirar no comportamento das pessoas. E as pessoas estão no digital e estão andando na rua. As pessoas estão ouvindo rádio. Elas estão vendo outdoor. Elas estão no TikTok. Então, é complexo. Realmente não tem como separar. Não. E aí, na hora de pensar numa estratégia, tem que fazer esse quebra-cabeça todo, montar, para conseguir atingir as pessoas várias vezes durante o dia. Enfim, virou uma loucura. O Google fala em micros momentos, né? Então, os micromomentos é como você vai pensar que a pessoa naquele momento está tendo a necessidade ou passando por um problema e ela vai lá fazer uma pesquisa para resolver aquele problema dela. Então, você precisa estar presente nesses micros momentos. E é muito difícil isso, não é? Parece fácil a gente estar aqui trocando ideia, conversando. Está sendo super fácil na minha cabeça. Mas eu acho que o YouTube acha que é fácil. Porque eu botei uma playlist sertaneja e de repente começou a vir propaganda de lenço, vir propaganda assim, como se eu estivesse na sofrência. Acho que mas provavelmente tu tava. Mas, Roberta, parece também que essa parte do digital deixa as coisas mais sob controle, porque tem um retorno exato das informações, né? Para os mídias tradicionais, sei lá, TV, por exemplo. Não tem total controle sobre aquilo. Isso é bom também, né? Ter o retorno exato, preciso do que está acontecendo, se está sendo mais efetivo. Isso pode auxiliar também nos outros formatos? O retorno do digital? Acredito que sim. Inclusive, alguns formatos estão correndo atrás disso, porque como a gente consegue medir quase que tudo no digital, e as pessoas viram um potencial disso e as mídias tradicionais estavam perdendo fatia dos seus faturamentos, do seu alcance por isso, eles começaram muitos a buscar alternativas de como mostrar números também, de que você tá aqui na TV, o teu resultado é esse. Então tem muitas emissoras e a própria Globo, né, ela tem tentado pelo menos se revolucionar em vários formatos, buscando alternativas. O Out of Home também está buscando alternativas para mostrar para as pessoas, para quem é um anunciante, o contratante ali, de que é possível de entender agora em números realmente que dá para medir, dá para ver resultado, dá para ver o quanto deu de retorno para eles. Aliás, Globo, se quiser, a gente pode levar para vocês também, patrocina nós. Tá? Essa questão do digital, assim, às vezes eu tenho a impressão que ela avança mais rápido do que dá tempo das pessoas entenderem o que realmente está acontecendo. Sim. Se não é um pouco, sei lá,
assusta um pouco quem tá consumindo isso. Não, mas é porque tu também é um pouco contra o digital, Não é que né? eu sou Tu demora um pouquinho pra aceitar o digital, né? Eu demoro um pouquinho pra responder o WhatsApp aí. Não, agora não mais. Agora não mais porque virou uma questão de emprego pra ti, mas tu costuma... Agora eu tô melhorando. Tu acha que o digital tá evoluindo mais rápido que as pessoas estão conseguindo acompanhar? Quando te atualiza alguma coisa, já tem 3, 4 coisas à frente. E pensa que para nós como profissionais isso é mais desafiador ainda, porque como eu falei anteriormente, eu preciso estar sempre um passo além do meu cliente para que eu possa apresentar para eles estratégias diferentes, oportunidades, porque o cliente sempre está esperando, né, da agência, que você contrata ela, ele cria uma expectativa que você vai trazer algo diferente. Então, a gente precisa estar esse passo à frente. E estar esse passo à frente, e com o digital, ele muda constantemente. Eu tenho por hábito compartilhar muito com os meus colegas, os colaboradores, tudo que eu vejo, né? Então, 10 horas da noite, se eu ver alguma informação, eu tento não mandar às 10 horas da noite, ok? Mas que fosse 2 horas da tarde, eu seguro, eu deixo salvo, porque aí eu tento deixar um post-it mental que amanhã de manhã eu posso mandar para a pessoa a informação. Eu vou dizer, só porque, obviamente, você é da Fria Chef deles e daí é mais complexo. Mas eu vejo informação, eu tenho que compartilhar, eu tenho grupos que a galera compartilha a hora que vê. É muito importante que depois perde o timing também. Também. Já aconteceu de eu ter visto um negócio num dia à noite, esqueci de avisar, de comentar. No outro dia eu fui comentar, já virou, já tinha notícia. Exatamente. E a gente se sente atrasado daí. E eu vou inverter as ordens aqui. Fica à vontade. E uma dessas... A gente nunca teve ordem, agora que a gente tá tentando ter, não vai ser agora que tu vai querer manter a ordem, né, querido? E o que aconteceu comigo foi que eu vi num TikTok um cara explicando sobre criação de texto com a inteligência artificial. Falei, não, é mentira. Aí eu testei. Vai ter que tirar meu emprego, né, filho? Aí eu testei. Muito bom. Eu também fiz o teste na sequência que lançaram. Mas eu não fiz o do Google, eu fiz um outro. O Chat GPT? Não. Não. É o RTRY, alguma coisa assim. Esse eu não fiz. Mais simples, e eu fiz muito bom o texto, muito bom. Não necessariamente para tu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas ele acaba te dando um ponto de partida quando deu tela branca. E aí foi muito legal. E aí, uns 2 dias depois, alguém falou, não, vem cá. Eles escreveram quase que um discurso com essa ferramenta. Eu achei sensacional. Eu acabei de ler, vou te interromper, mas eu acabei de ler antes de vir aqui, que o BuzzFeed vai assumir todas as matérias e ações que eles fizerem com inteligência artificial. E só isso já aumentou em 92% as ações deles. Por conta dessa novidade que eles lançaram, que eles vão... Então, mexe com o mercado muito. Uhum. E só esse anúncio já reflete um monte de coisa, né? O comportamento vai mudar bastante. Mas é doido, a primeira vez que eu ouvi falar sobre textos de inteligência artificial foi em 2018. 2018 não, mentira, foi antes de 2016. Foi antes de 2016. E daí eles escreveram 2 textos e entregaram para um monte de jornalista dizer qual foi escrito pelo computador e qual foi escrito por uma pessoa. A maioria errou. A grande maioria errou, porque a construção pela inteligência artificial é muito mais complexa e completa. Eu tenho uma notícia ruim para me dar também, para te dar. Criaram uma música com inteligência artificial do Nirvana, com a voz do Kurt Cobain. Não vi essa. Não existe, aquela letra não existe, foi tudo inteligência artificial. A voz dele foi reprogramada, tudo foi feito por inteligência artificial. E tu ouve e tu diz, cara, tem que procurar essa música num CD, num disco, pra ver onde é que tá essa música. Ela não existe. Não existe. Foi tudo feito por inteligência artificial. Então, assim, é um negócio que vai começar a mudar o nosso dia a dia, assim, no comportamento que a gente está fazendo agora aqui, por exemplo. Tem um software de inteligência artificial que o cara tá, em vez de ele estar olhando para a tela, para a câmera, ele está olhando para o lado, virado aqui, olhando para o lado, lendo, e a inteligência artificial instantaneamente faz ele ficar olhando para a câmera. É meio que um CGI, né? Sim. E aí tem um outro que o cara grava um áudio no meio do barulho, e a inteligência artificial, ela não trata o áudio, ela pega a voz dele, some com todo o áudio e ela reproduz a voz dele.
Estão querendo me derrubar mesmo. Cara, ontem eu muito tava louco. também vendo no Twitter, mas eu não me aprofundei, mas algo na dublagem de filmes também já vão aplicar. Já estão estudando as traduções aí, as dublagens todas que vão acontecer. O teste que fizeram foi muito próximo, assim, a boca se mexendo, da pessoa não fica naquela coisa, a boca se mexendo de um jeito e a dublagem tá Fora de diferente. sync, assim, Exatamente. E aí isso daí, só pra entender, vai ser a voz do artista, a voz do artista americano. Do Adam Sandler. Do Adam Sandler, isso. Só que em português. Em português. E a voz dele. Tipo um deepfake. Um deepfake de voz. Isso, aí foi que o pessoal já tava começando a discursar ali, o fio tava começando a ficar longo já no Twitter. Mas é que assim, não adianta. Tudo vai pro bom e pro mal. Sim, Tudo. Tá, sim. e como é que eu faço pra não enlouquecer no meio disso tudo? Pra daqui a pouco a gente não vai conseguir mais discernir o que é inteligência artificial e o que é humano. É uma boa pergunta. Eu vou enlouquecer daqui a pouco. É uma Eu boa- tô do lado do Gama aqui, ó. É uma inteligência. Não tão inteligência, mais artificial, assim, sabe? Mas talvez a gente enlouqueça, porque em muitos lugares que a gente vai tem muita gente artificial, sem inteligência. Agora também, a gente só tem que colocar inteligência. Só falta inteligência. Como é que eu faço pra me manter tranquilo, sóbrio, são, assim, que eu vou conseguir ter esse discernimento, apesar da ideia ser cada vez mais próximo ao humano, digamos assim? Olha, é uma boa pergunta que eu ainda não te digo que é difícil ainda você não sentir um medo, não sentir pavor, porque eu acredito muito que as gerações para frente não vão ter esse sentimento que a gente está tendo, que a gente está nessa divisão entre uma geração e outra. Então, para nós, eu acho que a gente vai sentir, a gente está sentindo isso e nos assusta mais. Mas as gerações, os meus sobrinhos, por exemplo, lá para frente, para eles vai ser tão natural isso que eles nem vão parar para pensar se isso é artificial ou não, né? Mas eu acho que outras coisas vão assustar eles, porque quando eles estiverem na nossa idade, eles vão falar, estamos mudando de direção, a gente está sentindo essa diferença. A coisa que nós sentimos algumas dores e eles vão sentir outras. Exato, né? São novas que vão surgindo, né? Embora assim, eu acho que é um baita de um privilégio ter vindo do vinil até o que a gente está vivendo hoje. Tem uma Eu palestra que sempre falo fala sobre isso. O Gama tem uma palestra que fala sobre isso, sobre a comunicação e desenvolvimento exponencial, né? E a questão de informação está crescendo. Do período para cá já teve mais informação do que aquele período até os homens das cavernas. Sim, exatamente. Sim. Isso é um assunto assim que eu acho bem interessante. Ainda não consegui estudar muito sobre isso, ainda, quem sabe mais pra frente, porque a gente quer estudar tanta coisa. Recomendo a palestra do Gama, se quiser. Pois é. Poder trocar umas figurinhas disso. Pois é. Que eu acho bem interessante, inclusive, algumas coisas que eu compartilhei essa semana, que o pessoal veio no meu direct comentar, como é que vai ser o pensar do ser humano daqui para frente, como é que vai ser essa evolução com a inteligência artificial, né? Ter um algoritmo que vai construir e dizer para você um texto, vai pensar nas imagens que você quer traduzir. Então, isso aí é um pouquinho que eu tenho de medo, de como o ser humano vai continuar pensando, criando, porque é um expertise, nem um expertise, mas algo muito do ser humano, né? Disso, não é uma coisa... É o que torna o humano, né? Isso, exatamente. A cognição torna o ser humano o ser humano, né? Exatamente. É essa a questão. Mas, como o Thierry gosta de falar, o afegão médio... Nós temos a linha média, o afegão médio brasileiro. Eu acredito que vai dar uma quebra, mas vai ter muita gente que vai ter que pensar, primeiro, como alimentar a inteligência artificial, como utilizar a inteligência artificial. Acho que
quem se dedicar, acho que vai conseguir subir a régua, mas na sua grande maioria, realmente, a galera vai ficar preguiçosa para pensar assim como tá hoje. Eu ia usar essa palavra. A preguiça me incomoda um pouco do que nós podemos nos tornar, porque você pode usar isso, vou usar uma palavra bengala, para que eu vou lá e agora eu não vou mais fazer a legenda de um post, vou digitar lá para inteligência. Então, esse cuidado também, na verdade, é como você vai utilizar, né? Da forma como você vai aproveitar. Eu acho que para mim, ela vai ser uma ferramenta. Nossa, e não vai anular totalmente. É como eles estão falando muito, algumas áreas vão perder, algumas funções vão deixar de existir. Eu acho que tu tens que pegar essa oportunidade que tem ali, essa ferramenta, e como você pode usar dela de uma maneira mais inteligente, né? E criar outras oportunidades. Mais prática, talvez mais rápido. Mais prática, mais rápida. Até porque... Tá. Será que, de repente, essa questão da preguiça não vai fazer o próprio crivo das pessoas boas se destacarem perto das preguiçosas? Eu acredito. Porque a inteligência que artificial, pode ser. ela vai chegar ao ponto que ela vai ter o limite que é a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Aquele limbo ali. Sim. Então, acho que a própria vai fazer o crivo de quem está fazendo pela preguiça e está usando o recurso, e da pessoa que realmente é boa e, digamos, é ilimitada como a mente do ser humano é. O mercado se autorregula. Se autorregula, exatamente. Começa a excluir alguns, né, que não estão no mesmo ritmo. Né? E até tem essa questão que a publicidade hoje está cada vez mais individual, tu fala exatamente com cada pessoa. A inteligência artificial vai ajudar muito, porque assim, eu não tenho condição de produzir 500 materiais. Então, o que eu faço? Eu vou taguear e vou passar essas tags para a inteligência artificial. E, quando o Gama estiver vendo lá um Instagram e depois dele ter... Porque o Instagram sabe onde a gente para, sabe tudo, né? O teu. O meu, não. Ele viu isso aqui, a gente conseguiu decifrar ali quais são os interesses dele, vai subir o vídeo falando exatamente o que ele quer ouvir. E aí vai ser construído especialmente para aquilo. Eu não vou ter que produzir esse material, né? Então acho que isso só que só vai conseguir pensar, juntar esses dados e transformar isso... Vai conseguir traduzir os dados que a gente for inteligente, né? Que não for artificial. Exatamente. Talvez também não sei, né? Daqui a pouco tudo muda. Vai que vira uma inteligência artificial quântica. Por falar em Instagram, saber onde a gente tá, tem um lugar que a gente não sabe onde a gente tá ainda, que é o tal do metaverso. Sim. Eu não sei onde eu tô no metaverso, porque eu nem sei o que é o metaverso direito. E já tem gente aplicando o metaverso como se fosse... abrir o Instagram. O que é o metaverso? Explica um pouquinho melhor, assim, para que ele serve, o que ele vai ser útil para, digamos, para publicidade, marketing, comunicação, dados. O metaverso ainda, assim, de forma muito simples de explicar, eu confesso que ainda é difícil para entendimento ainda muito claro, porque ele foi dito, ele na verdade já existe há um bom tempo, né? Chamado The Sims? Exatamente, né? Houve aí uma oportunidade, né, da Meta de trocar nome, e aí acabou trazendo em evidência o metaverso, que virou conversa de mesa de bar, inclusive, né? Porque ele ainda é algo que desperta muita curiosidade das pessoas, mas o entendimento dele por si só ainda é difícil você conseguir transferir assim, de uma forma muito clara. Mas é um ambiente virtual onde você consegue interagir com as pessoas, né, de qualquer canto que tiver. As marcas lá especificamente, elas estão se inserindo, elas estão se aproveitando do espaço, estão aprendendo muito ainda, as próprias marcas ainda estão aprendendo, porque muitas, para estarem, quando o metaverso veio falando e tudo, explodiu ali aquele momento, teve marcas que simplesmente pegaram exatamente o modelo da loja física, aplicaram lá dentro e disseram, estamos no metaverso. E não é exatamente isso, você pegar o mundo físico e transferir, né? O mundo real, né? Só pegar o mundo real e jogar exatamente. lá. Né? Você deve transferir ele para lá, mas
com um formato que as pessoas vão interagir lá dentro. Então, você vai conseguir interagir através de um óculos. Hoje já tem a luva que você consegue sentir também. Então, você vai estar vestido aí, por enquanto, esse é o jeito, né? Você está vestido com alguns equipamentos que você vai poder estar dentro deste ambiente. O ano passado, a gente participou de um evento da Abradi que aconteceu lá em Floripa, que era sobre o metaverso. E era do pessoal que estava lá participando. Ele é um artista plástico. E ele estava com todo o projeto dele, ele criou uma obra especialmente para o metaverso e ele vendia essa obra lá dentro e tinha exposição lá dentro. Então, você vai estar vestido, entra na plataforma, porque aí tem ainda o acesso via destas, né, por essas vias, uma plataforma. Aí você tá vestido ali com o acessório um óculos, geralmente né? Ainda esse equipamento. Aí você vai interagindo com as pessoas. Então, inclusive no dia lá, tinha um painel onde a gente conseguia visualizar nós ali e eles assistindo a gente através do metaverso. Sim. Então teve essa interação até para todos que estavam ali, porque quem foi lá ainda mal tinha lançado na época o metaverso. Todo mundo ainda, o que é esse universo. Ainda ele é algo que muita gente está descobrindo. As marcas, as agências ainda estão descobrindo isso, e principalmente de como inserir, né, os seus clientes, as empresas lá dentro também. Eu ouvi uma teoria de metaverso, eu conheço muito pouco sobre, né? Mas eu ouvi, mas eu conheço muito pouco. Vamos lá. Primeiro, o futuro, a virada de chave do metaverso vai ser semelhante à dos smartphones. Porque, assim, antigamente tinha o Palm, tinha a loja de aplicativo, tinha tudo. Aí, tinha um monte de coisa. O que foi feito? Foi juntado tudo isso com boa usabilidade. E aí os smartphones, juntaram tudo no iPhone, quando foi lançado primeiro, aí o smartphone explodiu e mudou a forma da gente encarar o mundo. Ponto. O metaverso é isso. Tem muita coisa, mas ninguém ainda conseguiu encaixar tudo para funcionar. Concordo. E outra coisa é a questão que antes, quando a internet que tinha-se redes, mas eram redes locais. Quando criou o protocolo www, que daí todo mundo foi conectado na mesma rede, todo mundo conseguia conversar com todo mundo, também. Pronto, agora o mundo está conectado. Eu acho que falta isso também para o metaverso, porque cada um tem a sua plataforma. Eu tenho que estar numa plataforma, outra. Tem a questão de que eu preciso da luva, eu preciso da bota, eu preciso da roupa, eu preciso de não sei o quê. Então, isso são todos entraves, né? Sim. Então, eu vejo que o metaverso, todo mundo que está hoje, tá para dizer eu estou. Exatamente. Mas não tem funcionalidade efetiva nenhuma. Será que o metaverso não entra naquela categoria ali de tecnologia que avançou demais, que a gente não conseguiu acompanhar ainda? Porque ela tá ali, mas ninguém tá sabendo usar, assim, sabe? Exatamente, mas eu acredito que não basta só a Meta, Facebook, investir. Eu acho que mais Big Techs aí, se elas todas começarem, ou boa parte começarem a abraçar também, investirem, eu acredito que mais, com todas elas, ou boa parte, eu acho que ele pode ficar mais acessível. Então, e se transformar aí numa versão de uma rede, não é uma rede social, sim, mas o que eu quero dizer é que é mais acessível para todo mundo, como você falou, né? Falta esse acesso mais facilitado para as pessoas. Que vire uma plataforma, como hoje é um smartphone, que qualquer um consegue criar algo para isso. Exatamente. Então, qualquer um consegue criar pro metaverso e todo mundo ter acesso. Né? Acesso a qualquer instante, a qualquer momento. Eu só sei que a Berta quebrou nosso roteiro. Eu tava vida, né? Não era o objetivo. Não, fica à vontade. Quanto mais acontecer isso, melhor. Delícia. Eu tava olhando ali, já foi respondido. Berta, pra gente caminhar, pra gente também não se alongar muito, tem teu tempo, já que tu não... Eu falei que a mulher não parava. Sim. Tem que ter conseguido um horário assim, ó, tem que ter, levantar as mãos pro céu e ter agradecido. Sai um pouquinho dessa parte do digital e
trabalho, vamos pisar um pouquinho no freio. Quem é a Beta quando a Beta não tá performando pro mundo? Ela tá performando. Quem é a Beta quando a Beta não tá performando pro mundo? Não tem. Eu estou sempre performando. Não consigo me ver diferente. E hoje, com essa minha imersão e estudando mais para dados, isso tá tão dentro de mim que até o meu dia a dia pessoal, que não é o meu momento profissional, eu estou performando. Eu não consigo desligar. Qual que é a tua referência hoje? Se eu falar mais voltado para o pessoal, né? Minha vida é o meu pai, né? Ele é a minha referência. Nomes, por favor. Roberto, desculpa, Roberto. Trabalhamos Roberto. com nomes. Exatamente, né? O meu pai é a minha referência, muito assim de vida. E claro que de alguma forma, né, atinge o profissional, né? Família não tem como, né? Mas se for falar um nome pra vida, assim, é o meu pai. Por que tu faz o que tu faz? Porque me desafia. Eu gosto de desafios, eu não gosto de me acomodar. Por isso, inclusive, trabalhei em diversas áreas dentro de uma agência. Eu já fui recepcionista, eu já fui produtora gráfica, eu já sou planejamento junto com a análise de dados. Eu já fiz direção de arte, eu já fiz arte final, então... Já foi secretário do turismo da agência. Então, isso me ensinou muita coisa, né? Hoje eu posso conversar com alguém e ajudar essa pessoa porque eu passei por aquela área. Então, eu não vou dizer por arrogância que tá fazendo errado alguma coisa. Não, eu tenho propriedade em algumas áreas aí, realmente eu me meto muito. Eu ainda hoje estava falando para um colega, ele disse, eu posso te mandar assim, se eu não destruir o que tu fez ou não causar, tá tudo certo, pode me mandar, porque eu gosto de provocar as pessoas, né? Então, de perguntar o porquê que elas estão sugerindo aquilo, por que criaram aquilo, qual foi a inspiração que elas tiveram. E a publicidade, a comunicação e mais ainda o digital, ele te desafia todos os dias daquilo que a gente já falou, que ele está sempre com novidades, sempre vindo coisas novas por aí. Então, ele me desafia todo dia a levantar e dizer o que eu vou pensar diferente, né? Então, esse desafio de todos os dias. E foi desafiado aqui hoje? Fui desafiada porque é a minha primeira vez aqui falando num podcast, então, né? Não Tomara que seja a primeira de muitas. Olha, quem quiser te convidar para gravar podcast, como é que faz para te seguir nas redes sociais? Ou no LinkedIn, Roberta Reichert também consegue me achar. Segunda nova temporada, já vamos de LinkedIn. Já vamos de LinkedIn. Trocas profissionais, né? Exatamente. Essa é a plataforma, Exatamente, não é mesmo? Estamos aqui para isso. Exato. Beta, muito obrigado por ter reservado Eu que agradeço. essa horinha tarde da noite aqui, no meio do trabalho, no meio da correria. E assim, daqui a 15 dias agora, não é mais semanal, agora é quinzenal, porque dá trabalho editar, dá bastante trabalho. E estão daqui a 15... Como é a gente que edita, não é inteligência artificial, dá trabalho pra editar. Dá trabalho. Eu sou muito melhor que a inteligência artificial, cara. Isso aí. Então daqui a 15 dias a gente tá de volta. Se os deuses do podcast permitirem. Agora do videocast, como diz o Romeu. É, verdade. Agora viu? Eu sou o @Thierry Amaral Oficial. Eu sou o Abel Júnior Gama. Eu sou o @EuJúnior Gama. Agora se segue @Revoadas. Valeu! Falou! Tchau. Cara, eu dei uma travada. Deu.